Olá, bom dia. Quarta-feira, 10 de abril de 2019. E a gente está no ar com o Bom Dia News, aqui pela sua O Dia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. E a gente começa o telejornal de hoje trazendo os principais destaques da versão impressa do seu Jornal Dia. Firmino Filho e deputado Franzé trocam farpas por conta das enchentes em Teresina. E ainda, mais de 500 famílias estão sendo atendidas pela Prefeitura através do Cidade Solidária. E ainda, apontada como importante para conter alagamentos em vários municípios do estado, barragem de Castelo ainda não tem data para ser iniciada. Esses e outros destaques você confere no seu Jornal Dia, líder em credibilidade. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A campanha desse ano traz novidades em relação ao público-alvo. E a meta é vacinar pelo menos 90% do público-alvo. Quem traz mais detalhes para a gente é Zanviana e Marcelo Cavalcante. Na primeira fase da vacina serão prioridades as crianças entre 1 e 6 anos de idade, grávidas em qualquer período da gestação e mulheres até 45 dias após o parto, as puérperes. Essa escolha foi feita pelo Ministério da Saúde por conta da vulnerabilidade do grupo. Por que tem grupos prioritários? É porque não se consegue fabricar vacina para os 220 milhões de brasileiros. Como não se consegue fabricar? Porque um ovo só dá uma vacina. Então, você pensa quantos ovos tem que ser produzido em granjas especiais para que seja fabricada a vacina a partir do mês de novembro. Então, por isso que é determinado grupos prioritários que, de acordo com as informações epidemiológicas, não só do Brasil, como do mundo inteiro, então são definidos. Teresina tem a meta de fazer em torno de 223 mil vacinas até o dia 31 de maio. O vírus da gripe é mutável. Por conta disso, a vacina é refeita anualmente com os tipos de vírus que mais circulam na temporada. Amostras são coletadas em vários países e enviadas à Organização Mundial da Saúde. Essas amostras são injetadas em ovos de galinha que possuem embrião vivo em pleno desenvolvimento. Esses ovos são incubados e os vírus são multiplicados ali. Muitas pessoas ainda têm medo de tomar a vacina contra a gripe por achar que vão ficar mais suscetíveis ao vírus, o que definitivamente não acontece. O que as pessoas precisam ter conhecimento é que a vacina protege contra 3 vírus. E esses 3 vírus são os vírus que, na pesquisa do ano anterior, mostrou que ocorreram em maior números. E a vacina é fabricada de vírus vivos mortos. Então, ele não é capaz de provocar a doença. De acordo com a diretora da Fundação Municipal de Saúde, este ano ainda não foram notificados casos de óbito por conta da gripe. 99 resultados estão sendo analisados. 123 casos de síndrome respiratória grave foram detectados. Lavar as mãos é a principal forma de evitar o contato com o vírus. O que é que todos nós podemos? Os grupos prioritários e os outros que não são grupos prioritários. É muito simples, é você lavar as mãos com água e sabão. Várias vezes ao dia, ao espirrar, ao tossir. E aqui eu faço um pedido. Por favor, não beije as crianças na face e nas mãos, porque os vírus e as bactérias, elas não ficam paradas, elas andam, elas se deslocam. E essas crianças que ainda não têm a imunidade correta ou plena ainda no seu corpo, elas facilmente ficarão doentes com um desses vírus que você transporta na sua boca e que você transporta para a criança quando beija. O Piauí está com 83 vagas em aberto para o programa Mais Médicos. Somente esse ano, 40 profissionais deixaram o programa aqui no estado. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Carliete Nunes.
São ao todo 43 municípios piauienses prejudicados com a desistência de 40 médicos brasileiros ao programa Mais Médicos do governo federal. O Piauí, ao todo, já possui 83 vagas em aberto como parte do programa. A Coordenação de Vigilância e Saúde da Secretaria de Estado da Saúde acredita que as residências médicas que ocorrem no início do ano podem ter contribuído para a desistência dos profissionais. A maioria das cidades que estão prejudicadas pela falta de médicos são da região norte do estado, entre elas Barras, Esperantina, José de Freitas e Campo Maior. O Ministério da Saúde já se comprometeu a enviar mais profissionais médicos ao Piauí até o final desse mês. Ao todo, em todo o país, já são mais de 1.050 médicos que desistiram do programa. O Boletim de Informações Climáticas para o Piauí, elaborado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, aponta como deverá ser os meses de abril, maio e junho. E a expectativa é de que há chuvas nesses 3 meses aqui do ano. A gente confere mais informações com a repórter Isabela Lopes. O mês de abril ainda deve ter um bom volume de chuvas, segundo a meteorologia. As previsões apontam um acumulado acima do esperado para o mês, principalmente nas regiões do centro e norte do Piauí. A média climatológica indica chuvas para o mês de abril acima de 300 milímetros de precipitação no norte do estado. Em Teresina, a previsão também é de chuvas. De acordo com a previsão, será acima da média climatológica e também já se vem confirmando quando, por exemplo, cidades do norte do estado e do centro-norte do estado, que já está registrando, em uma semana está registrando quase o valor do que deveria chover no mês todo, tá? Então as previsões realmente estão se efetivando em termos de quantidade de chuva. Trimestralmente, os Centros Estaduais de Meteorologia se reúnem para analisar as previsões e influências da atmosfera e oceanos e como serão os meses seguintes, relacionados à interferência de fenômenos como o El Niño. Ele é feito trimestral mesmo, dentro do período chuvoso, quando todos os meteorologistas do Nordeste se reúnem em uma capital do Nordeste e lá são rodados modelos meteorológicos nacionais, como do INPE, do INMET, da FUNSEMI e outros internacionais também, para ver o comportamento dos parâmetros meteorológicos, atmosféricos, oceânicos, para saber se aquelas condições vão continuar favoráveis ou desfavoráveis às chuvas, tá? Então, a partir da rodagem desses modelos e da discussão entre os técnicos meteorologistas de seus estados, sai-se uma previsão de consenso que foi essa, que já vem se repetindo, inclusive, por alguns meses, a mesma coisa, que seria chuvas acima da média no norte e centro-norte do Piauí, na região sudoeste, mais ali, nos Cerrados, próximo ao Maranhão, seria chuvas de normal a levemente abaixo da média, e para a região sudeste, a maior probabilidade de chuvas abaixo da média. Enquanto em algumas regiões as chuvas deram uma pequena reduzida, como no sul do estado, em outras o volume acumulado tem superado o previsto para o mês. É o que tem acontecido no litoral do Piauí, como nas cidades de Parnaíba, Ilha Grande e Cajueiro da Praia. Não se imaginava que ia ser acima da média com tanta intensidade, quando só no mês de março choveu o dobro que deveria chover naquele mês. Temos municípios do norte do Piauí e do centro-norte do Piauí, que em 7 dias já está praticamente, ou mais da metade em alguns deles, do que deveria chover em todo mês. O preço do combustível em Teresina voltou a subir. Em alguns postos, o preço da gasolina, por exemplo, já chega a R$ 4,79. Isso impacta sobremaneira o orçamento das famílias no orçamento do final do mês. A gente confere mais detalhes na reportagem de Marcelo Cavalcante e Zanviana. R$ 4,79. Esse é o valor do litro de gasolina nos postos de Teresina. Esse valor é reflexo do aumento de 5,6% no preço médio do combustível anunciado pela Petrobras na última sexta-feira, dia 5 de abril. Os 3 pilares que compõem o preço de combustível no país é o preço do dólar, o preço do petróleo no mercado internacional
E o preço do etanol, que a nossa gasolina ela tem 27% de etanol. E nós estamos na entre-safra da cana-de-açúcar. Essa crise da Venezuela fez com que o barril do petróleo subisse muito no mundo inteiro. E o real perdeu força frente ao dólar. Então, essa mistura, exatamente com as três coisas que compõem o preço do combustível, estão todas elas muito negativas para o preço. Daí esse preço subir tanto. Esse aumento de combustíveis se deu em menos de 2 semanas. Na verdade, desde o começo do ano para cá, foi um aumento a cada 3 dias. Essa alta nos postos acompanha não só o aumento nas refinarias, mas também se dá por conta da tributação. Nosso estado, ele é o segundo estado com maior tributação em cima da gasolina no país. A gente só perde para o Rio de Janeiro, mas bem de pertinho. Cerca de 55% do valor da gasolina é destinado a imposto. Para este economista, esse aumento impacta diretamente no orçamento familiar, porque os salários não têm aumento na mesma proporção. Para aquelas pessoas que quanto menor o seu nível de renda, o impacto é maior. Vai ter que cortar em alguma coisa, porque dependendo do deslocamento também que essa pessoa faça durante a semana ou para trabalhar, é autônomo, então isso tem um impacto dos seus gastos no final do mês. Não aumenta o nosso salário, só aumenta custo para a gente, aí fica complicado. Pesa muito, né? Porque a gente já tem um orçamento bem estabilizado, bem organizado, e quando vem um aumento desse aí, ou seja, quebra toda a estrutura. Por conta de todo esse contexto, esperar uma diminuição no preço dos combustíveis é quase impossível. A gente não tem perspectiva de petróleo baixar no mercado internacional, então, mantendo-se essa tendência de subir, a tendência realmente será de continuar subindo o preço do combustível no país. Vai depender de uma variação nesse preço a nível internacional, já que a atual política da Petrobras leva em consideração as cotações no mercado internacional e dependendo também de uma política que a Petrobras possa adotar, independente de cotação internacional, mas focada mais para o mercado interno. E agora vamos para um breve intervalo comercial e na volta vamos comentar sobre o impasse envolvendo a PPP do Verdão. E ainda aumenta o número de crianças vítimas de acidentes de motos. Não saia daí que o Bom Dia News volta já.